Bom dia, boa tarde no caso, né? Bom dia porque eu estou gravando de dia. Hoje é domingo de Páscoa aqui comigo, mas esse vídeo chega para vocês amanhã, né? Segunda-feira. Eu bem que poderia estar falando assim, Feliz Páscoa, tudo de bom, e não sei o que, vamos celebrar. E a gente realmente precisa celebrar a vida, porque diante da situação que nós estamos, né? O fato de a gente estar vivo já é a grande vitória que a gente poderia ter. Isso porque nos últimos tempos, eu imagino que vocês estejam acompanhando por aí, na mídia, né? Na mídia confiável, vamos chamar assim. Talvez vocês tenham acompanhado sobre os últimos números, né? Dos casos de coronavírus no Brasil. E numa aula como a de hoje, cujo tema é esse aí, né? Vocês já devem entender que a gente vai falar muito, quer dizer, muito não, né? Mas a gente vai comentar sobre essa coisa do vírus, porque não tem como não ser, não tem como não falar do coronavírus, né? Digamos que a gente nunca viu uma situação, um vírus tão abrangente, tão devastador e tão democrático como esse coronavírus. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Mas, ao longo desse último ano que se passou, eu imagino que vocês viram uma série de notícias verdadeiras e notícias falsas acerca da epidemia, que se tornou uma pandemia, né? Então, muitas notícias e coisas que foram faladas ano passado, elas hoje não têm nem condição de serem faladas mais. A gente vai falar sobre algumas das coisas. Antes, é preciso que vocês entendam o que é, de fato, um vírus, como esse vírus se comporta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos analisar de maneira geral as características, que eu chamo de características gerais dos vírus. São bastante abrangentes em relação a todos os vírus que a gente conhece, né? Por falar em vírus, quando a gente fala em vírus, a gente já associa logo a alguma coisa que não é legal. E é bom que se entenda dessa forma, justamente em função das características gerais dos vírus. O próprio nome em si do vírus já está relacionado ao fato dele ser um veneno, né? Uma toxina. A palavra original é de um idioma que não se fala mais no mundo, né? Apenas se escreve, que é o latim, né? E vírus significa veneno, significa toxina, né? Vale salientar também que o nome veio antes de se descobrir o vírus, diga-se de passagem, porque é o seguinte, eu não sei o que está acontecendo com aquela pessoa, mas eu sei que ela morreu por alguma coisa que eu não sei exatamente o que é. Deve ser alguma toxina, deve ser algum veneno. Muito antes de se descobrir os vírus, por quê? Porque os vírus são extremamente pequenos, né? E o fato deles serem pequenos fazia com que eles não fossem vistos, nem a olho nu, nem a microscópio. Então, os microscópios originais, eles não davam conta de ter um aumento suficientemente grande para se identificar um vírus. Só para vocês entenderem, imagina um centímetro, né? Aquela unidade pequena, centímetro. Agora pega o centímetro, pega aqueles tracinhos que tem na régua, que é um milímetro. Pega aquele milímetro, divida por 1000 para chegar no micrômetro, né? E depois você pega o micrômetro e divide de novo para chegar no nanômetro, que é a unidade de medida do vírus. Quer dizer, algo extremamente pequeno, né? E que não tinha nem condição de ser visto com a tecnologia de nem tanto tempo atrás, certo? A outra característica geral, a gente já viu que ele é extremamente pequeno, né? Muito menor do que as células, e eles não possuem metabolismo próprio. O que é que isso quer dizer, gente? O vírus ele não funciona sozinho. Nosso organismo funciona, é autossuficiente. Os seres vivos, de maneira geral, são autossuficientes. Mas o vírus não. É por isso que é difícil de classificá-lo como ser vivo. Porque ele não tem um metabolismo próprio. Ele depende de outro tipo de estrutura. É bom que fique bem claro que não é necessariamente, como é que se diz, vírus humano, tá certo? Os vírus atacam todo tipo de organismo. Então, só para vocês entenderem essa imagem aí, nós temos 3 ilustrações, né, desenhadas e as respectivas medidas. Eu sei que está pequeno aí, mas tem uma medida aí de lado, tá vendo? 2.200 nanômetros a dimensão,
aproximada. Aqui entre 18 a 60 nanômetros, isso aqui é menor, né? Mas enfim, todas essas imagens aí, elas foram baseadas em imagens de microscópio eletrônico. O microscópio comum não dá essas imagens que vocês estão vendo, elas são extremamente menores. O primeiro vírus é um vírus humano de doença sexualmente transmissível, que é o HPV, o vírus do HPV. A segunda ilustração é o vírus das plantas de fumo, né, o mosaico do tabaco, que ele ataca as folhas de fumo e atrapalha na qualidade do produto. Esse Minecraft aí do terceiro vírus aí é um vírus que a gente chama de bacteriófago. Né? Ele é um vírus que parasita bactéria, para você entender o quanto ele é pequeno. Né? Ele ataca a bactéria, ele entra na bactéria e se multiplica dentro da bactéria, ou seja, dentro de uma bactéria infectada é possível encontrar vários vírus bacteriófagos. É interessante que ele tem essa espécie de perninha aí, né? Observe a ilustração perto da minha imagem aí. E aí ele simplesmente se abaixa e essa parte do meio da estrutura é como se fosse uma agulha que injeta o material genético do vírus dentro da célula. Por falar em material genético, ó, só lembrando, isso aí também é uma foto de microscópio eletrônico. Só que essa aí é do vírus do coronavírus, tá? Só para vocês entenderem que aquelas ilustrações que às vezes vocês veem, elas são baseadas numa imagem que é real. Bom, vamos falar dos vírus de maneira geral, depois eu falo sobre essa história do material genético dele. Primeiro, como eles não têm metabolismo próprio, ou seja, o funcionamento deles não é autossuficiente, eles precisam entrar numa célula para poder realizar esse processo, tá certo? Mas professor, como é que ele sabe que ele vai sair de uma célula e vai entrar na outra e tal? Imagine que fosse assim, deixa eu só tentar explicar de uma maneira. Sabe uma semente? Imagine que você funciona como se fosse uma árvore. Você, Deus o livre, né? É a pessoa que está infectada com vírus. Mas, assim, Deus o livre, entre aspas, porque a gente já foi infectado por vírus da gripe, por exemplo, eu acho que todo mundo já teve, né? Mas eu estou falando Deus o livre desse coronavírus danado aí. Mas, enfim, aí a pessoa vamos dizer assim, infectada por esse vírus, ele se reproduz. E, de repente, essa pessoa dá uma espirrada, espirrou. Na hora que espirra, o vírus sai do corpo da pessoa, só que o vírus não precisa se replicar dentro da célula viva. Na hora que a pessoa espirra, o vírus sai de um corpo vivo. Então, a tendência é que ele morra, dependendo do tempo. Mas, o que acontece fora do ambiente intracelular, observe o último textinho, aí, o último tópico, o vírus fica inerte, como se fosse uma semente. Tipo, se eu pegar uma semente de planta hoje, né? Tipo, um feijão aqui do pacote de feijão, quanto tempo levou esse feijão para sair lá da lavoura, ser empacotado na saca, da saca ir para o armazém, do armazém ser transportado, do transporte chegar numa fábrica de processamento, do processamento ser colocado num saco de 1 quilo, do saco de 1 quilo ir para o estoque, do estoque ir para o mercado, do mercado eu ir lá comprar, trazer para casa, deixar de quarentena aqui por conta do coronavírus, tá no armário, tá lá o pacote de feijão no armário. Aí eu fico pensando, se eu pegar um grãozinho desse feijão depois de vários dias, né? Vamos esperar ele estragar, vamos esperar dar gurgulho, que chama aqui no Nordeste, né? Gorgulho, que é um bichinho que ataca o feijão. Aí vamos esperar estragar, vamos botar mais alguns meses aí dentro do armário. Se eu pegar essa semente do feijão, colocá-la na terra, se eu sacudir os grãos, algum deles vai germinar, depois de tanto tempo. Aí eu pergunto, estava morto? Não estava? Imagino que com vírus é mais ou menos isso. Eu não estou querendo dizer aqui que os vírus vão passar meses e meses inertes no ambiente e podendo voltar a qualquer momento. Não é isso. Com qualquer vírus. Alguns sim. Não é o caso, por exemplo, do coronavírus. O coronavírus ele tem uma estrutura que ele vai se degradando, ele fica inerte no ambiente, mas aos poucos ele vai se degradando
E aí ele termina sendo destruído. É por isso que a gente tem que ter cuidado com essa questão das mãos. Porque tem gente que se preocupa muito de achar que coronavírus a gente pega com espirro, né? Mas pense, uma pessoa está no meio da rua e ela dá um espirro. No meio da rua não, vamos dizer no ônibus. Espirrou no ônibus. Aí você vai pegar esse ônibus, sei lá, quantas paradas depois. E aí você apanha esse ônibus, você sobe no ônibus depois de não sei quantos quilômetros de onde o cara deu esse espirro. Detalhe, o cara já desceu do ônibus, inclusive. Aí você sobe no ônibus, só que esse cara, ele espirrou perto do balaústre, do ferro, do ônibus. Aí você vai e pega no ferro do ônibus para se segurar. Na hora que você faz isso, o vírus que está inerte, ele passa para sua mão. Não tem problema de você ficar com o vírus na mão, desde que você não passe a mão no rosto, certo? Só que você tem a tendência de passar a mão no rosto, de coçar, de ajeitar o cabelo e tal, né? Você tem essa tendência. Por isso a necessidade de lavar a mão, porque lavando a mão, você se livra do vírus. Então, para entender, gente, no geral. Ó, essas características aí que estão falando sobre os vírus servem para todos os vírus, tá certo? Eles têm essas coisas de ter parasita intracelular obrigatório, guardem isso. Parasita, intracelular, porque é dentro de célula, e obrigatório, porque não tem outra maneira de ele sobreviver. Ou seja, esse segundo tópico aí, ele é um complemento do primeiro tópico, ok? Então, é importante que vocês compreendam essa sequência de informações sobre os vírus, né? Ele não apresenta uma estrutura celular. Pronto, daí é outra característica que os seres vivos não têm. Os seres vivos, todos eles apresentam estrutura celular. O vírus não tem essa estrutura celular. De núcleo, de membrana, de citoplasma, não tem. Por isso é que eles não são considerados seres vivos. Tá certo? E tem essa coisa também que eu já tenho mencionado, observe outras imagens de microscopia eletrônica, do fato de o vírus não poder ser visto no microscópio comum, no microscópio óptico, ok? Essa é a condição geral dos vírus, tá certo? Como eu já tinha mencionado antes, veja que tudo fica girando dentro da mesma informação, eles não parasitam apenas os humanos. Eu já tinha mostrado a ilustração do bacteriófago. O bacteriófago é essa aqui, ó. Tá vendo? É o vírus de bactéria. Tem outros vírus aqui. Olhando a imagem sozinha assim, eu não tenho como dizer, certo? Eu sei que esse é o bacteriófago porque ele tem esse formato que eu já tinha mencionado aqui. Tá ele aqui, ó. Vírus bacteriófago, né? Que parasita bactérias. Enfim, continuando. Como é a estrutura dele? Já que ele não é formado por uma estrutura de células. Aí é que começa o bicho a pegar. Observem bem esse desenho, tá certo? Observe que ele tem um DNA no meio. Ele tem um envelope, né? E além disso, ele tem umas proteínas que são esses pirulitos aí, penduradinhos do lado de fora. Primeiro, vamos considerar o seguinte. O vírus mais simples, ele tem o DNA e o capsídeo, que seria a parte roxa aí. Esse vírus da ilustração, ele tem um envelope de proteção e além do envelope de proteção, ele tem ainda as proteínas externas. Essas proteínas externas, gente, elas funcionam como se fosse uma espécie de gancho, tá? Que serve para que o vírus agarre em outro tipo de estrutura. Tá certo? Vocês sabem muito bem que uma coisa para escorregar, ela precisa ser necessariamente lisa. Quando ela deixa de ser lisa, ela tende a prender, segurar. Vou citar um exemplo. Pneu e pneu careca. Por que o pneu careca tem aderência no asfalto e o pneu... Aliás, o pneu normal tem aderência no asfalto e o pneu liso não tem? Porque o pneu liso não... ele tem, embora tenha uma superfície de contato maior com o asfalto, mas ele é bastante liso. Isso reduz um pouco do atrito, vamos chamar assim. Vou citar outro exemplo. Uma superfície, uma sola de sapato lisa, uma sola de sapato cheia de sulcos. Outro exemplo, deixa eu ver,
um prato liso em cima da mesa e uma lixa, né? A lixa praticamente freia você. Inclusive, o pessoal usa aquele material de lixa para colocar em rampas ou em pontos de calçada, de escadas também, que são muito lisos. Aí você, quando pisa, você prende aquilo ali, né? Então isso acontece, gente, porque quanto maior a irregularidade nessa superfície, maior a condição de ela encaixar em outra, que também tende a ser irregular, certo? Então é para isso que os vírus têm essa estrutura externa de gancho. Eu não sei se vocês viram na televisão recentemente alguma animação falando sobre como é que o vírus, o coronavírus, engancha uma célula das pessoas. As células também têm receptores desse tipo. O vírus chega e se encaixa nesses receptores, encosta, conecta nesses receptores da célula. E aí é atraído para dentro da própria célula, certo? Então, isso acontece porque os vírus são formados por proteínas e que essas proteínas que o vírus tem, elas são parecidas, muito parecidas, com as proteínas que nós temos. Nessa ilustração aí, a palavra capsídeo, significa cápsula do vírus, é formada de proteína. O ácido nucleico é o DNA ou RNA do vírus, certo? O envelope é feito de lipídio, de glicoses, de açúcares de maneira geral, e os peplômeros aí também são estruturas proteicas. Aí o que é que acontece? O material que forma o vírus é o mesmo material que forma a célula. Imagine que a célula é feita de tijolo. Pronto, o vírus também é feito de tijolo. Certo? Estou exemplificando. Aí o que é que acontece? Não tem condição de eu criar um veneno para um vírus. Porque se eu criar um veneno para o vírus, eu estou criando um veneno para a célula, porque o vírus é feito da mesma substância da célula. Está dando para entender? É a mesma coisa de imagine, sei lá, uma mosca pousar no meu braço e eu querer matar essa mosca dando um tiro. Se eu conseguir ter a precisão de acertar o tiro na mosca, eu mato a mosca. Mas que eu vou detonar o meu braço, eu vou também. Está dando para entender, gente, a lógica? O vírus não tem cura, na verdade não é cura, a palavra não é cura, deixa eu dizer. O vírus, não existe nenhum remédio de combate ao vírus, justamente porque o vírus é formado pelo mesmo tipo de substância química das células. Isso é antigo, os cientistas sabem disso há muito tempo. É por isso que se torna tão absurdo alguém chegar hoje, na realidade que a gente vive hoje, e dizer que o vírus tem tratamento. É a base de remédio. Não tem lógica isso. Isso é a coisa mais antiga que tem para quem estuda vírus. Compreender que os vírus têm a mesma estrutura das células e que por isso a gente não pode desenvolver nenhum remédio contra. Agora tem um detalhe interessante, que é aí que entra a história da vacina. Né? Porque teve gente que está dizendo que não, eu não vou tomar vacina não sei o que, não sei o que. Sabe, eu fico pensando assim, poxa vida, vocês conhecem alguém que tomou vacina e se deu mal? Não, porque disseram, sai uma notícia de que a eficácia da vacina, essa é legal, essa parte aí, a eficácia da vacina é de 63%. Ou seja, eu vou tomar uma vacina que pode ser que ela não funcione. Gente, preste bem atenção no detalhe. A vacina é como se fosse um treinamento de exército. O exército brasileiro, por exemplo, ele é treinado, mas ele não vive em guerra, não. Só que se ele for para uma guerra, ele vai saber como agir porque ele foi treinado. Então, assim, a vacina é o treino do nosso organismo. A gente é treinado para se defender de uma coisa que não está na gente, que não está na vacina. Ah, não, mas eu ouvi dizer que a vacina é feita de vírus. Gente, a vacina é feita de pedaços de vírus, ou a vacina é feita de informação dos vírus. O que é que acontece? Você não vai pegar uma infecção em função da vacina, gente. Não tem lógica isso. Isso é testado, certo?
Aí você faz um treinamento, o teu corpo é treinado. É óbvio que o meu corpo, sendo treinado por uma vacina que eu tomei, vai ser diferente do seu. O seu corpo vai reagir de uma maneira em relação ao meu. Mas, essa vacina vai levar a gente a pegar o coronavírus? Não. Não necessariamente. O que vai acontecer é que o nosso organismo vai ficar treinado para reagir contra o vírus quando a gente o pegue e faça com que a gente não tenha sintomas graves. Mas, gente, uma pessoa só morre de Covid se ela tiver esses sintomas graves. Está dando para entender? Ou seja, na hora que eu tomo uma vacina, eu deixo de ser uma pessoa que corra o risco de ter sintomas graves. Tá certo? Vamos tentar explicar de outra forma. Imagine que você vai pular de paraquedas de um avião. Pulou. Pronto. O que é a vacina? É um paraquedas simples. O paraquedas não vai impedir que você caia. Você vai cair. O paraquedas pode fazer com que você pouse com algum sulavanco. Se machuque, pouse. Pousou, mas doeu bem a perna. Machuquei, mas pousei. Só que o paraquedas vai garantir que você pouse vivo. Então, a função da vacina do coronavírus é garantir que você fique vivo. Ok? E aí, esses 60 e poucos por cento de eficácia, não sei o que, está relacionado a você tomar uma vacina e ficar protegido 100% de nem adoecer. Certo? E isso é mais improvável. Pode ser que você adoeça. Mas mesmo que você adoeça de Covid, uma vez vacinado, você provavelmente assim, aí já chegando perto dos 100%, você tende a não morrer por conta disso. Aí é que entra aquela outra questão. Beleza, eu já me vacinei, ótimo, estou protegido, tal. Não. Você se vacina hoje, o teu organismo vai começar a criar uma defesa contra, ou seja, o treinamento longo para poder você ficar, vamos dizer assim, imune. E depois que você ficar imune, você ainda pode pegar o vírus. Espera aí, professor, essa parte eu não entendi, não. Depois que você ficar protegido, você vai poder ser infectado com o vírus. Só que teu corpo vai reagir, vai combater, vai defender. Nesse processo, você corre o risco de passar para outra pessoa. Entendeu? A chance de você morrer, é quase zero porque você tomou a vacina. Então você diminui muito a chance de morrer por conta disso. Certo? Mas a chance de pegar, ela foi diminuída também, mas existe. A chance de você passar, ela foi diminuída também, mas existe. Então imagine você tomar a vacina e você usar a máscara. É como se você estivesse se livrando de todos os problemas possíveis desse coronavírus, gente. Tá? É daí que entra a necessidade de que as pessoas tomem a vacina, mas mantenham a conduta de isolamento, de distanciamento, de higiene e de máscara. Aí está resolvido o problema. Certo? É você ter a possibilidade de bater no peito de um negócio tão sério que é dizer assim, eu não vou pegar isso não tô afim não vou pegar não. Depois de vacinado e com o devido tempo, você já tem condição de ter mais ou menos um controle sobre isso. Agora você não tem não. Agora você pode pegar a qualquer momento aí. Infelizmente está mais perto da gente do que a gente pensa. Certo? Como é que isso acontece? Quando a gente é infectado pelo vírus, o material genético do vírus transforma o nosso DNA numa espécie de zumbi. Você já deve ter visto diversos filmes com o zumbi. Né? Aí o zumbi entra, toca na pessoa, morde a pessoa, sei lá, faz alguma coisa com a pessoa se transforma num zumbi. Quando a gente é atacado por um vírus, o vírus faz isso. Mas ele faz isso com a célula. Tipo, ele entra na célula e muitas vezes ele não mata a célula. Ele deixa a célula lá. Mas a célula é uma célula fabricante de vírus. Ela não é uma célula normal mais não. Porque o DNA do vírus se encaixou no meio do DNA da gente. Imagine essa imagem de baixo e pense que o DNA do vírus é só essa parte amarela. Mas ela se encaixa no lugar de uma parte que eu tinha, ela entra no meu DNA e começa a comandar o metabolismo daquela célula. Das outras não. Por isso que eu continuo Daniel normal. Eu virei zumbi. Mas eu estou lá. Aí pronto. Só que quando ele for se replicando, ele vai passando isso para outras células. Aí é quando eu começo a adoecer.
certo? Bom, questão da doença em si. Viroses são tratadas com poucas drogas. Veja só, gente, a droga não é para tratar o vírus ou a virose, é para tratar o sintoma. Tipo, se eu tenho dor de cabeça, eu tomo alguma droga, droga é remédio, tá? Eu tomo algum remédio para ficar sem a dor de cabeça, certo? Mas, observe aí, o que é necessário para uma pessoa que está com algum vírus, certo? Repouso e alimentação, e prio, e só, certo? Antibiótico é feito para matar doenças bacterianas, para matar bactérias, para acabar com doenças bacterianas, certo? Então, eles não têm eficiência sobre doença viral. Não adianta dizer que tem, que não tem, tá certo? Já está exaustivamente comprovado isso aí, certo? Aqui é um dado, esse dado aqui é complicado. Só para vocês entenderem porque eu estou falando tanto de coronavírus. Quantidade de casos no Brasil, aqui ó, 13 milhões. Isso é uma coisa de 6 dias atrás aproximadamente, essa postagem. 13 milhões de pessoas, 331 mil mortos. Vamos pegar essa informação aqui, da quantidade de... O Brasil registrou nessa terça-feira, dia 30 de março, né? 3.780 mortes por Covid. É um número recorde. É o maior número até então do início da pandemia. Há quem diga que vai passar esse número. Vamos acompanhar aí. Gente, vamos parar com essa história de achar que isso é conversa. Tá? De dizer que... Porque esse número é das pessoas cujo atestado de óbito tem escrito que ela morreu por Covid. Eu conheço muitas pessoas que a gente sabe que tiveram Covid e outras que até morreram e que no atestado de óbito não consta isso. Ou seja, elas não entram nesse número aí não. Pessoas que morreram com a CIRAG, ou CIRAG, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. É um número altíssimo. Só que, como não foi feito o teste de Covid, tá? Essas pessoas não entraram nessa estatística. Elas morreram, tiveram os mesmos sintomas, tudo morreu. Pouquíssimo tempo. Mas elas não estão nesse número aí não, gente. Então, ao invés de a gente achar que esse número é falso porque é muito grande, a gente tem que saber que esse número não é real porque ele é pequeno. Tem muito mais gente que morreu de síndrome respiratória aguda grave, de Covid, porque pensa, morria todo ano galera com síndrome respiratória aguda grave. Todo ano morria, gente. Vamos supor que morria 100 pessoas por dia. De repente surge o coronavírus e passa a morrer 500 pessoas por dia. Peraí, esses outros 400 vieram de onde? Será que é a mesma doença, a mesma gripe que matava no passado? Não, gente, é esse coronavírus, só que ele não entra na estatística. O que eu quero que vocês compreendam é que a gente não consegue ver. Porque se eu disser assim, galera, ó, cuidado ali com... Pega essa rua aí, não sai andar nessa rua esquisita não, que tá tendo assalto. Quando eu digo que está tendo assalto, todo mundo fica, ó, com medo. Vai não, porque pode ser que... Certo? Basta ter um assalto. E a gente já, ó. Mas se você analisar em volta do ambiente onde você mora, várias pessoas já tiveram coronavírus, algumas já morreram, e você talvez nem tenha ficado sabendo. Esse é o grande problema. A gente acha que está longe da gente, quando na verdade está bem perto. Eu fiz um cálculo. Desses 3.780 mortes por Covid, 3.780 mortes por dia. Um dia tem 24 horas, então eu dividi 3.780 por 24. Deu 157,5. Vamos considerar um número real. 157 pessoas morrem por hora por conta do coronavírus no Brasil, né? Dentro dessa estatística aí. Aí eu pego esse número 157 e divido por 60 minutos, porque uma hora tem 60 minutos, dá 2 pessoas, 2,6 pessoas por minuto. Certo? E aí é o seguinte, dividindo 2,6 por 2, é uma pessoa a cada 30 segundos. Gente, estamos nos aproximando de 30 minutos de aula. 60 pessoas já morreram do coronavírus. Só nesse tempo que eu passei aqui dando aula para vocês. Será que é pouco? É um negócio meio complicado. Além de tudo, para terminar de complicar a nossa vida, ainda tem todas essas outras doenças
causadas por vírus. Quando uma pessoa vai para o médico diz, é uma virose, ele está dizendo que é uma doença causada por vírus. Pode ser qualquer uma dessas aí. Assim, quando o médico diz que é uma virose, é óbvio que ele não está se referindo a doenças mais graves. Geralmente gripe, né, é a mais comum. Certo? Dessas todas aí, porque todas essas são graves. Tá? Mas o que eu quero que vocês compreendam é que quando a gente falar em vírus, a gente não está só falando. Antigamente, quando a gente falava em vírus, o aluno já pensava AIDS. Hoje não, hoje ele fala do coronavírus, né? Que é a doença Covid-19. Ok? Então isso é só para vocês entenderem. E essa descoberta recente dos vírus, ela surge depois do advento do microscópio eletrônico, que aí foi na década de 30, ou seja, não fez nem 100 anos ainda que a gente fala em vírus, certo? Então, a gripe espanhola, ela foi conhecida e foi tratada sem saber qual era o agente, assim, sem ter conhecimento exato do que era o agente infeccioso. Mais ou menos como aconteceu agora com o coronavírus, né? Então, só para terminar com essa coisa do coronavírus em si, tá? Que o pessoal diz, não, uma vacina demora 5 anos para ser feita, né? Como é que a gente vai poder confiar numa vacina que em menos de um ano ela foi feita? Gente, eu demoro 4 dias, dentro das minhas obrigações, 4 a 5 dias, para pintar a minha casa todinha, certo? Mas, se eu tiver a ajuda de 4, 5 pessoas, eu terminaria em um dia só, com a mesma qualidade. Deu para entender? Uma vacina demorava 5 anos para ser feita. Por quê? Porque tinha só Daniel fazendo. Exemplo, tá? Exemplo. Agora tem Daniel e a família inteira de Daniel fazendo, ajudando, porque é do interesse de todo mundo, inclusive econômico. É lógico que eu vou chegar no resultado mais rapidamente, gente. Para você fazer uma vacina, você tem que testar em pessoas, você tem que ter voluntários. Para você ter voluntários, você tem que ter autorização dos governos para poder fazer isso. Isso demora. Só que, diante da epidemia, não demorou. Os governos autorizaram logo. O empresário investiu logo, porque ele queria ganhar dinheiro no final. Por isso que a vacina saiu tão rápido. Então vamos parar com esse celeuma de que a vacina não vai funcionar, certo? E quando chegar a vez da gente, vamos tomar as nossas vacinas, ok? Tá aí, só para vocês entenderem que eu mostrei essa ilustração, talvez você não tenha entendido. O microscópio eletrônico é simplesmente tudo isso, viu? Isso aqui tudinho e isso aqui também, ó. Certo? Tudo isso aqui é a besteirinha do microscópio eletrônico. Então não é aquele negocinho que o cara chega ali e bota a amostra, não. Ele vê uma projeção da amostra, como se ele visse um exame, um raio-x. Quando eu olho um raio-x, nossa, tua costela tá não sei o quê. Eu não estou vendo a costela da pessoa, estou vendo a imagem, uma foto da costela, é mais ou menos isso que o microscópio eletrônico faz. Ok, gente. Então, eu espero que com essas... Eu falei mais a aula demorou mais tempo do que o normal por conta de eu falar mais sobre coronavírus. Mas está em evidência, né? E eu não podia dar uma aula sobre vírus sem falar do coronavírus. Ok? Eu espero que vocês tenham compreendido bem e vai ter um texto sobre isso também, resumido, não tão longo quanto esse vídeo. E depois a gente vai fazer atividades sobre isso, ok? Gente, valeu e até a próxima.